Olá, seja bem-vindo ao curso online do Hackerfire. Essa é a nossa videoaula número 6. Eu sou Adriano Rodrigues e serei seu instrutor ao longo deste curso. Aqui estão nossos principais canais de comunicação para maiores informações e esclarecimentos a respeito dos nossos produtos. Fique à vontade para nos contactar. Antes de iniciarmos essa nossa videoaula, vamos rever os assuntos tratados na videoaula anterior. Então, nós vimos a questão da criptografia, entendemos aqui como configurar a VPN site-to-site, que é a VPN Firewire, abordada dentro do Hackerfire, e vimos a configuração da VPN Client-to-Site. Vimos as VPN L2TP, PPTP e vimos também a utilização do cliente IPsec. Ficamos devendo aqui a Secure Home. Vimos o filtro de aplicações, como que o Fire trabalha aqui com a camada de aplicação, né? Entendemos como fazer download da base e como utilizar grupos, né? Como utilizar as assinaturas das aplicações dentro da filtragem de aplicações dentro do DPI do Hackerfire. E vimos também os perfis de acesso e aprendemos aqui a separar, segmentar o fluxo de dados por perfil, por grupo de usuário, né? Por perfil de acesso de grupos de usuário. Com isso aqui podemos ver a agenda dessa nossa videoaula. Nós iremos tratar a autenticação de usuários. Já sabemos segmentar o fluxo de usuários por perfis, agora temos que autenticar os usuários. Para que a autenticação exista, eu preciso integrar o Fire a uma base existente, onde os usuários já estão cadastrados. E depois eu tenho que configurar um Hacker Client. É um cliente de autenticação que eu instalo na estação local do usuário e ele passa as informações para o Fire referente a este usuário dentro da base. Um outro assunto a ser tratado será a configuração do Secure Home, que ficou pendente da videoaula anterior, na VPN Client to Site. Ela fica pendente porque precisamos dos conceitos do Hacker Client e dos conceitos de perfis de acesso, que foi tratado na aula anterior. Então, com isso aqui, podemos iniciar nossa videoaula. Vamos à autenticação de usuário. O conceito de autenticação remete ao uso de uma senha ou alguma coisa que identifique somente aquele usuário. Ok? Então, nós precisamos aqui entender como que o Fire faz a autenticação dos usuários da rede. Primeiramente, eu preciso fazer integração de bases. Eu tenho que fazer com que o Fire leia ou tenha acesso aos usuários dentro de uma base. Então, o Hackerfire está preparado para fazer integração com o Active Directory do Windows. Ele pode fazer integração com a base LDAP e também pode fazer a autenticação com a base Radius. Ele está preparado para fazer esse tipo de integração, tá? Então, e depois de feita a integração com a base, nós precisamos definir métodos de autenticação de clientes. Os usuários precisam saber como informar, né? Como informar os dados, né? A forma de autenticação, aquela informação única de cada usuário, para que o Fire consulte este usuário dentro das bases que ele está integrado e aí validar o usuário e acessar e passar um perfil de acesso para este usuário. Os métodos de autenticação que são permitidos dentro do Hackerfire são clientless. Eu não preciso instalar nenhum tipo de programa dentro da estação do usuário. No entanto, eu preciso importar um certificado digital dentro dos browsers que esse usuário utiliza dentro da rede para que o Fire carregue uma aplicação web via protocolo HTTPS e aí ele possa informar seu usuário e sua senha do domínio. Eu tenho o Applet Java, também não preciso instalar nenhum tipo de programa dentro da estação do usuário. No entanto, a máquina virtual Java tem que estar sempre atualizada para que o Fire consiga carregar esse applet corretamente e o usuário possa informar aqui seu usuário e senha. Temos o Hacker Client. O Hacker Client é um programa que deve ser instalado na estação e deve ser configurado para que passe, né, as informações de forma transparente para o Fire e o Fire associe este usuário a um perfil de acesso já previamente configurado. Temos a autenticação via browser, utilizando aqui o protocolo HTTP 1.1 existente dentro do browser. Aqui a gente utiliza esse método de autenticação para o proxy ativo, ok? Não vai ser o nosso caso aqui nessa nossa videoaula. Nós temos a autenticação via NTLM, onde não precisamos instalar absolutamente nenhum dispositivo na estação ou dentro do servidor, tá? Ele vai simplesmente usar o protocolo NTLM e vai conseguir autenticar aqui os usuários. E temos, por fim, a chamada autenticação por IP.
Aqui tem um asterisco para salientar que não existe a autenticação neste caso. O Firewall vai pegar um IP, caso haja uma regra, né, explícita para isso, vai pegar o IP de origem que está passando no Firewall aqui e vai associar este IP a um perfil previamente configurado dentro da regra. Isso não é uma autenticação, é apenas uma associação de IP a um perfil. Tá? Então, o Firewall continua desconhecendo o usuário, ele sabe apenas qual é o IP. Então, esses são os métodos. Aqui na nossa videoaula nós vamos abordar a integração com o Active Directory e vamos utilizar aqui o Hacker Client e também irei demonstrar o uso do Clientless, ok? Os outros assuntos não serão abordados nessa nossa videoaula. Então, vamos aqui a Control Center para fazer a demonstração da integração da base do Active Directory. Eu vou acessar o Firewall. Então, o Firewall está aqui acessado. E para fazer a integração com o AD, nós precisamos aqui vir na tabela de entidades, aqui nas entidades do Firewall. Eu vou aqui na aba Agentes Externos. Então, eu tenho autenticadores. Então, como eu falei para você aqui, eu vou fazer a autenticação com o AD. Aqui eu já criei o autenticador na videoaula, onde falamos sobre as entidades. Então, eu tenho aqui o meu IP do meu autenticador, 172.16.03, e eu criei uma senha e confirmei essa senha, ok? Então, primeira coisa, eu crio aqui uma entidade no Firewall. Agora, eu preciso fazer a instalação de um agente de autenticação dentro do meu servidor, dentro desse AD aqui, dentro desse controlador de domínio. Então, agora eu vou passar para o servidor e vou fazer a instalação e configuração desse agente dentro do meu servidor, dentro do meu AD. Pronto, acessei o meu servidor. Agora eu vou pegar aqui, eu já fiz o download já do agente, né? O agente Hacker Authentication Agent 224, né? Você pode fazer esse download aqui no portal da Hacker. Então, eu venho aqui, faço a execução desse arquivo, eu clico, dou um duplo clique aqui e faço a instalação. Essa instalação é bem simples, ok? No Next, Finish, rapidinho você faz a instalação. Eu já fiz a instalação desse agente aqui no meu servidor, vou mostrar para você aqui. Então, eu venho aqui todos os programas. Aqui eu tenho aqui o Hacker, ele vai instalar essa pasta aqui, Hacker, agente de autenticação, agente de autenticação. Então, eu estou inicializando o agente aqui, já foi feita a instalação, ok? Essa é a tela do agente de autenticação Hacker, aqui tem um título. Então, eu tenho 3 abas, eu tenho produtos Hacker, Log e Sobre. Então, eu posso usar esse agente aqui para fazer autenticação em vários produtos Hacker dentro da minha rede. No caso aqui, nós vamos fazer do Firewall. Então, eu vou incluir um Firewall aqui. Então, eu coloco o IP do Firewall. O IP do Firewall, como esse servidor está na minha rede DMZ, né, então eu vou colocar o IP do Firewall aqui. O IP do Firewall é 172.16.0.1, ok? Então, isso aqui é o meu AFW 6672, foi isso que a gente escreveu lá. Isso aqui é uma descrição, é só um nome, eu posso colocar qualquer nome aqui. E aqui eu tenho que colocar a senha, a mesma senha que eu mostrei para você agora há pouco aqui lá dentro da entidade, né, do Firewall. Então, eu confirmo a senha aqui, ok, pronto, e dou o comando aplicar aqui. Pronto, já está configurado. Posso testar aqui a autenticação, se eu conhecer um usuário aqui da base, posso testar essa autenticação aqui, ok? Aqui eu tenho os logs, né, que são os logs da comunicação entre o Firewall e este agente aqui dentro, ok? Um sobre que me dá as informações da release, né? Então ela é 22 release 4 aqui de 24 de janeiro de 2014. Então, com isso aqui, pessoal, é finalizada aqui a instalação e configuração do agente, tá, de autenticação do Hacker Firewall dentro do meu AD, ok? Então, está instalado aqui. Então, agora eu vou voltar aqui na Control Center e vou demonstrar como é que eu faço a visualização dos usuários de dentro da minha base. Aqui está, estamos na Control Center novamente. Então, vou fechar aqui e agora eu venho na configuração do Firewall e venho na aba Autenticação. Dentro de Autenticação, vai pedir para iniciar o assistente de configuração, não vamos utilizá-lo também. Então, maximizar aqui a tela. E aqui eu tenho algumas abas. Então, eu tenho o controle de acesso, onde eu vou fazer minha associação de perfil, autenticador e usuário, né? Eu tenho meus métodos. Tenho autenticação para proxy, autenticação local, controle de acesso por IP. Aqui lembra da autenticação por IP? Seria isso aqui, né? Chama-se de controle de acesso por IP. Está dentro da aba de autenticação, mas como eu falei anteriormente, não trata-se de uma autenticação, é apenas um controle de acesso. E nós temos aqui a aba NTLM, ok? Então, vamos aos métodos aqui primeiro
Então eu tenho que ir no método, eu vou habilitar aqui a autenticação de usuário e senha, eu preciso habilitar usuário e senha, e aí ele habilita todo o resto aqui da minha tela. Então eu vou pedir para pesquisar todos os autenticadores, pedir para pesquisar o autenticador interno e posso permitir também domínio especificado pelo usuário. Como não é o caso, a nossa máquina ainda não está no domínio, então não preciso marcar isso aqui. E aqui eu tenho autenticadores a pesquisar. Eu clico com o botão direito aqui, dou a opção de adicionar entidades, ele já me mostra aqui, ó, o Active Directory, o AD, essa entidade que eu criei aqui anteriormente. Então, eu coloco ela aqui e aplico. Pronto, já está pronto aqui eu já instanciei o meu autenticador dentro do Firewall. Agora eu venho na aba controle de acesso, vou com o botão direito aqui, inserir uma regra e eu peço aqui qual o autenticador que eu vou usar. Então eu tenho um autenticador local e eu tenho o AD. Então vou usar o AD, que é a minha entidade, o meu autenticador que eu criei aqui, que está aí o IP 172.16.03. O Firewall deve estar agora se comunicando com o Active Directory. Vamos ver se isso realmente procede. Então vou aqui, aqui está a lista dos meus usuários cadastrados dentro do meu Active Directory. Então a integração do Firewall com o meu AD está funcionando. Então vou selecionar aqui um usuário, posso selecionar aqui um usuário, ou também posso selecionar um grupo de dentro da minha base. Então aqui tem todos os grupos do meu servidor, tá? Do meu controlador de domínio. Então aqui tem os usuários e agora aqui debaixo da coluna perfil eu posso clicar com o botão direito e escolher dos perfis que eu criei, né? Eu criei o perfil bloqueado e liberado, qual será o perfil que este usuário vai pegar. Então no caso eu vou colocar para o usuário pegar o perfil liberado. Então aqui está, prontinho, coloquei o autenticador, o Firewall leu esse autenticador, trouxe aqui os usuários, né? Escolhi um usuário e associei um perfil. E aqui está feito o controle de acesso, né? Basicamente usando aqui a integração com a base de usuários, ok? Aqui eu ainda tenho um autenticador local, deixa eu aplicar isso aqui. Aqui eu ainda tenho um autenticador local, onde eu posso criar um usuário aqui dentro do Firewall, tá? Dentro da base do Firewall. Então eu posso criar um usuário aqui, então eu vou colocar meu nome aqui, Adriano, posso colocar meu nome completo, ok? Então aqui está, eu vou criar um grupo, esse grupo vai ser um grupo, chamar um grupo Lab, e eu vou associar este usuário aqui dentro de um grupo Lab. O inconveniente é que eu aqui tenho que definir a senha do usuário, então eu coloco a senha do usuário e pronto, esse usuário está criado. Apliquei, posso ir em controle de acesso agora e posso selecionar aqui, em vez de o AD, posso usar o autenticador local do Firewall, desse autenticação local aqui que eu acabei de criar um usuário interno dentro da base do Firewall. E aqui eu tenho o usuário ou o grupo. Então, posso fazer o controle aqui por usuário, só que do autenticador local, e falar que esse usuário vai pegar o perfil bloqueado. Aqui dentro do controle de acesso, eu tenho um perfil padrão. Caso uma máquina que não esteja usando nenhum dos métodos de autenticação, chegue até o Firewall aqui, o Firewall não vai ter como identificar o usuário que está vindo, né, neste pacote, não vai ter como não tem nenhuma informação de identificação deste pacote, então ele vai entregar para este IP o perfil padrão, tá? Isso aqui a gente vai entender melhor daqui a pouco. Então é com isso que a gente vê essa questão do controle de acesso e da integração do Firewall com o Active Directory. Chegamos aqui no nosso segundo assunto, que é o Hacker Client. Então, o que vem a ser o Hacker Client? É apenas um programa, eu instalo na estação do usuário e esse usuário passa a pegar um perfil automaticamente assim que ele faz o logon do sistema. Isso depende muito da instalação que eu faça, tá ok? Eu vou mostrar para vocês como que deve ser feita essa instalação aqui. Então, vamos passar aqui para a estação do usuário, onde eu já fiz a instalação do Hacker Client. É um processo também muito simples. Você vai fazer o download deste pacote do Hacker Client, dependendo da sua plataforma, se é 32 ou 64 bits. Você vai fazer o download no portal da Hacker. E aí você vai fazer a instalação desse pacote dentro da sua máquina local e vai configurar para que o Hacker Client escute o logon do sistema, faça essa autenticação automaticamente, sem que você precise de fazer nem mais uma ou outra interação no seu sistema. Então vamos aqui à estação do usuário e demonstrar como é que a gente faz essa configuração inicial. Aqui está a estação onde foi instalado o Hacker Client.
ok? O Hacker Client, durante a instalação, quando ele termina de fazer a instalação, ele solicita um boot para que seja carregado todos os seus arquivos de forma correta. E depois que a máquina volta do boot, ela vem com essa informação aqui para você escolher, né? Você fazer a escolha do idioma. Então, vou colocar aqui para português. Então, vou dar um OK. E ele vai seguir aí com a instalação. Pronto, está instalado. Ok? Essa é a tela aqui do meu programa Hacker Client. Esta é a versão 2.06. Ok? Então, aqui eu tenho a opção de colocar novo servidor. Então, dentro do Hacker Client eu tenho dois tipos de servidor, autenticação e Secure Home. O autenticação é quando eu estou dentro do meu ambiente. E o Secure Home é quando eu quero fazer uma VPN, estou fora do meu ambiente. Vamos fazer primeiro aqui a autenticação, correto? Eu vou escolher um nome aqui, então pode ser qualquer nome, tá? Então, o nome do meu Firewall, vou colocar o nome do meu Firewall para ficar fácil a minha gestão. E eu vou colocar qual é o endereço desse Firewall. Como eu estou dentro de uma estação da rede interna, eu vou colocar aqui o IP do Firewall na rede interna, que é o 10.10.0.1. Então, aqui, início automático, final automático, é a ativação do Hacker Client. Então, tem o manual e automático. Deixe no automático, que o Hacker Client vai ficar fazendo a autenticação e renovando sua autenticação a cada 30 segundos. Caso ocorra alguma finalização, alguma queda nessa autenticação, o Hacker Client reconecta automaticamente, né? O usuário às vezes nem percebe que houve algum tipo de queda aqui na comunicação entre Hacker Client e o Firewall. Aqui eu tenho as informações de acesso e o modo de login. Então, eu tenho algumas opções. Eu tenho logon do sistema, usuário e senha, certificado e com o Security RSA. Então, usuário e senha é o comum que a gente usa para fazer, por exemplo, com o autenticador local. O logon do sistema eu uso para usar a senha, né, do domínio do usuário. Então, perceba que eu não tenho campo para colocar a senha aqui, mas eu tenho que vir aqui em permissão de acesso e colocar aqui o que eu tenho os usuários aqui. Eu vou colocar no modo global. Se eu colocar específica, vai ser o usuário que estiver usando essa máquina que vai poder usar a autenticação do Hacker Client. E eu colocando global, qualquer usuário que for usar esta máquina terá condições de pegar o seu perfil, ok? Então, deixo aqui, dou um OK. E aqui o Firewall está preparado para trabalhar com o logon do sistema. A máquina vai estar no domínio, né? E chega um usuário com seu login, né, com seu nome de usuário e sua senha. O Hacker Client não sabe a senha desse usuário, no entanto, ele percebe que há uma comunicação desta máquina com o seu servidor de autenticação, com o seu controlador de domínio, passa essa informação para o Firewall. O Firewall, por sua vez, consulta o agente de autenticação que está instalado no controlador de domínio, e aí o controlador de domínio verifica se o usuário informado por essa estação foi validado ou não. Então, o agente percebe essa comunicação, essa validação ou não. Uma vez que o usuário foi validado dentro do controlador de domínio, o agente informa para o Firewall e o Firewall percebe, então, e procura dentro da sua tabela de controle de acesso um perfil para associar a este usuário ou a este grupo, né? Se o usuário pertence a algum grupo. E assim se dá a autenticação do Firewall. Então, eu vou colocar aqui, para efeitos de testes aqui, eu vou colocar o meu aqui, meu usuário aqui, Adriano, ok? E vou colocar a senha que eu criei lá na base local, ok? Então, aqui está pronto aqui, né? Isso aqui é o usuário local. Então, agora eu vou fazer um teste aqui, vou tentar fazer uma conexão aqui, uma autenticação usando o Hacker Client recém-instalado e configurado. Então, ele fica conectando. Então, já temos um problema aqui, que precisamos realizar um troubleshoot. Vou conectar na Control Center e vou ver o que está acontecendo. Então, venho aqui, Control Center, vou em auditoria, vou aqui nos logs e vou filtrar aqui pelo IP da minha máquina. A porta do Hacker Client é a porta 1022. Então, 1022 aqui. E vou filtrar agora. E vou diminuir o tempo aqui e expandir, ok? Então, olha só o que está acontecendo. A minha máquina, vou parar aqui. O que está acontecendo é o seguinte, o log está informando que o meu IP de origem, a minha máquina 10.10.0.2, está abrindo uma porta qualquer de origem, vindo com destino ao Firewall 10.10.0.1 na porta 10.22, só que esse pacote está sendo rejeitado. E o número da regra que está rejeitando é a regra número 2 do perfil bloqueado. Ou seja, eu fui autenticado,
eu bati em algum momento aqui, a regra passou aqui na regra 1, foi essa regra aqui, ó. A regra passou pela regra 1 do Firewall, uma regra de emergência, ok? A minha regra de emergência está aberta, então passou na regra de emergência e eu autentiquei, e aí eu caí no perfil bloqueado. E desde então eu estou dentro do perfil bloqueado e a regra 2 está bloqueando. Vamos verificar o que faz essa regra 2. Configuração do Firewall, perfis, na regra 2 do perfil bloqueado, vou aqui no perfil bloqueado, regra, então como eu estou autenticado, a regra 2 aqui bloqueia a porta 1022, TCP e UDP, aqui elas estão todas aqui, ela está rejeitando. Então como eu resolvo esse problema? Simplesmente eu posso adicionar aqui, ó, adiciono aqui a porta 1022, que é essa entidade aqui, ó, AckerCL. Então, é a porta 1022 do protocolo UDP, é a porta do Hacker Client. Adicionando ela aqui, já vai funcionar. Ou poderia também criar uma outra política com destino o IP interno do Firewall 10.10.0.1 com esse serviço aqui. Pronto, também estaria resolvido. Para ser mais prático, vou criar essa daqui, vou aplicar, vou voltar aqui no meu Hacker Client e vou tentar novamente conectar. Desconecto, vou conectar novamente, aí está conectado, ok? Vou demonstrar aqui também como eu faço a autenticação com o usuário do domínio, ok? Então, eu estou conectado aqui com o usuário da base local, é o usuário Adriano, vou desconectar aqui, vou editar, ele vai pedir para desconectar, ok? Então, eu estou com o usuário Adriano, vou colocar o usuário lá que eu criei a regra, usuário AA. Vou trocar minha senha aqui, ok? Estou com a minha senha e vou fazer agora uma conexão com o meu usuário do domínio, não mais o usuário local. Então, um duplo clique aqui, pronto, também está funcionando aqui, está conectado. Então, vou lá agora nos meus logs, aqui eu tenho os meus logs, então aqui está, ó. Então, regra número 1, eu já estou com o perfil liberado. Você viu que eu estava aqui com o perfil bloqueado, né? O que está entre parênteses aqui é o nome do perfil. Quando não tem aqui no log, isso fica como sendo regra geral, me dá o número da regra e fica regra geral. Quando me dá o número da regra e entre parênteses aqui o nome, esse é o nome do perfil. Então eu estou usando aqui para a porta 1022, eu estou usando a regra número 1 do perfil liberado. Vamos ver que regra é esta. Então dentro do perfil, estou dentro do perfil liberado aqui, nas regras, então tenho aqui duas políticas. Como falei, eu criei uma política de autenticação, quando for o destino 10.10.0.1, eu libero a porta 10.22 UDP, que é o Hacker Client, e aqui está, ela está registrando aqui nesta regra, está o log funcionando aqui. Eu posso também vir aqui nos eventos, posso vir nos eventos aqui e posso marcar aqui você vê, ó, essa trilha aqui, ela fala que a origem 10.10.0.2 vê o usuário AA, o controlador de domínio é o AD e o perfil foi o perfil liberado, seção de perfil de acesso estabelecida. Então, aqui complementa aqui as informações do meu log, ok? Então, com isso aqui, está finalizado a instalação e configuração do Hacker Client para autenticação com o usuário da base local e o usuário da base do controlador de domínio. Muito bem, chegamos aqui ao nosso terceiro assunto dessa nossa videoaula, Hacker Secure Home. E o Secure Home é uma VPN da Hacker que oferece uma vantagem em relação às outras VPNs, os outros clientes VPN. O Secure Home faz o fechamento do túnel e já faz a autenticação do usuário, né, pegando aí o perfil do usuário, né, dentro do Firewall e já garantindo aí o seu acesso às informações a qual estão explícitas lá nas regras dentro do perfil deste usuário. Vamos entender aqui como é que a gente configura o Hacker Secure Home, ok? Vamos ver um passo a passo. Vamos a Control Center agora. Muito bem, estamos aqui na Control Center e eu vou demonstrar os passos que eu segui aqui para fazer a configuração do Secure Home. Então, o Secure Home, primeiramente, é um cliente de VPN e ele está aqui dentro do conteúdo de criptografia do Firewall, na aba aqui, clientes VPN. Então, vamos aqui no cliente VPN e antes de mais nada, na aba geral, eu tenho que definir o número máximo de conexões simultâneas que vai ser utilizado para o Secure Home. Então, lembrando que isso aqui é referente à licença. Eu tenho a minha licença aqui permite no máximo 100 conexões simultâneas. Eu vou usar apenas 5 aqui. Na verdade, não vai chegar nem a 5, vou usar apenas uma, né? Mas vou deixar 5 aqui para vocês terem uma noção exata de como fazer essa configuração. Uma vez estabelecida quantos clientes vão utilizar aqui as licenças, né, simultaneamente, eu venho aqui na aba Secure Home, marco aqui nesse campo de configurações, marco aqui que vai ser o método de autenticação vai ser usuário e senha.
eu não vou usar o Smart Card aqui, vou colocar só usuário e senha, e vou marcar aqui também, permitir compressão de dados na porta 1011 TCP e UDP. Ok? Caso eu esteja usando um Hacker Client da versão mais antiga, eu posso marcar aqui, né? E ele vai permitir também. Se eu quiser reforçar essa VPN Hacker, eu posso usar o IPsec, né, para fazer uma autenticação mais forte aqui. Não é o caso, tá? Para vocês aqui eu vou mostrar como é o passo a passo aqui, o trivial de como fazer sem isso aqui. Depois de estabelecido, se você quiser no seu ambiente colocar o IPsec, fique à vontade de criar um certificado, colocar aqui e implementar ainda mais a sua VPN Secure Home. Então, aqui na aba de configurações é isso que tem que ser feito. Na aba de acesso a gente não precisa mexer. E eu vou aqui no conjunto de endereços aqui e eu determino aqui, ó, já criei uma rede Secure Home, ok? Criei uma rede aqui, rede Secure Home, 92.168.150.8. Esse aqui é o IP de rede, ok? Não é um host, devido aqui a nossa máscara de rede, uma máscara /29. A Control Center já me informa aqui o intervalo, né? O IP de rede e o IP de broadcast. Então, coloco aqui rede, ok? Então, esses IPs que compõem essa rede serão entregues aos usuários que estão fora do meu ambiente, que vão fechar o Secure Home. Então, com isso aqui, dentro do ambiente de criptografia do Firewall, ele já está preparado para receber. Lembrando o que eu precisei fazer aqui: determinar o número de licença, vim aqui nas configurações dizer que vai ser usuário e senha, habilitar a porta 1011 compressão, e vim aqui e determinei quais serão os endereços que serão entregues lá para os clientes. Ponto. Depois disso, eu tenho que ir agora dentro do meu perfil de acesso. Eu tenho que saber qual vai ser o perfil de acesso que eu vou colocar com o Secure Home. Eu já determinei que vai ser meu perfil liberado aqui. Então, dentro do perfil, lembrando que o Secure Home faz a autenticação já, né? Então ele já está associado aqui com o perfil. E eu tenho aqui dentro do perfil Secure Home. Então, seleciono o Secure Home e aqui, ó, eu já marquei aqui para permitir Secure Home dentro deste perfil liberado, ok? E aqui eu determino qual vai ser o servidor de DNS que o Firewall vai entregar para o cliente, né? Para o Hacker Client lá fora. Então, aqui é o meu servidor de DNS local, né, 172.16.03. Eu tenho uma rota, coloquei uma rota padrão aqui. Esse IP aqui é o IP de uma interface dentro da rede Secure Home. Tem que ficar claro que esse IP é o IP de uma interface de rede dentro da rede Secure Home. Senão, os clientes que estão lá fora, que vão pegar o IP 192.168.150 da rede 8, não vão saber como rotear os pacotes, ok? Então, o que eu fiz? Eu peguei este IP aqui, ó, e coloquei dentro de TCP/IP, né? Lembre que eu coloquei aqui nas interfaces de rede, eu havia colocado na ETH2, né? Mas não funcionou, então eu coloquei aqui agora na ETH0, ok? Então 192.168.150.9 é o IP aqui que está como gateway da minha rede Secure Home. Então volto aqui, ó, dentro dos meus perfis. Então aqui, esse aqui é o gateway, né? Uma interface lá ETH0 do Firewall. Aqui dentro eu posso ainda prover aqui para os clientes externos servidor WINS, posso também informar o domínio, ok? Então o Firewall vai entregar essas informações aqui para quem solicitar Secure Home. Dentro do perfil eu tenho também a opção de conjunto de endereços. Então, se eu colocar endereço aqui, o Firewall vai entregar os endereços daqui diretamente e não vai buscar aqui fora, tá? Dentro dos clientes VPNs aqui nesse conjunto de endereços aqui fora. Caso eu coloque dentro do perfil, eu vou usar o do perfil primeiro. Se não tiver nenhum endereço aqui, o Firewall vai consultar aqui dentro do cliente VPN, lá no conjunto de endereço do Secure Home, e vai entregar de lá. Então, aqui é para eu fazer um negócio mais segmentado, que eu posso colocar apenas um host, por exemplo. Volto um usuário deste perfil vai usar o Secure Home. Então, eu pego apenas um IP e coloco aqui, em vez de colocar uma rede, uma sub-rede. Tranquilo? Então, volto aqui na aba de configuração, eu tenho a opção de permitir o envio de broadcast, pacote de broadcast aos clientes. Então, tudo que for pacote de broadcast dentro da minha rede ou das redes que eu vou comunicar com o Secure Home vai ser enviado lá para o cliente externo. Ou eu posso alterar o gateway padrão da seção VPN do meu cliente. Ou seja, o cliente vai ter aqui o 192.168.150.9 como gateway padrão. Então, ele está conectado numa rede Wi-Fi, ou ele está conectado com um 3G, ou qualquer outro meio de acesso à internet. Esse meio vai ser utilizado apenas para fechar o túnel com este Firewall. E a partir de então, tudo que for pacote que saia da máquina dele vai vir com destino a este IP aqui, que é o IP da interface do Firewall. Ou seja, ele pode estar em qualquer local e ele está submetido às políticas e regras deste Firewall aqui, deste perfil de acesso. Ok?
Então, alterar esse gateway aqui faz com que ele esteja em qualquer local, mas navegue por este firewall. Tranquilo. Então, uma vez configurado isso aqui, eu aplico, mas a configuração ainda não finalizou, ok? Eu só configurei o cliente VPN, coloquei as licenças e defini endereço e permiti dentro do perfil. Perfil tem a ver com autenticação. Então, eu tenho que ir em autenticação do firewall, e criar aqui, ó, o usuário, vou pegar um autenticador, o usuário vai ser o AA e ele está pegando o perfil liberado. Então, o usuário que pegar o perfil liberado que vier com Secure Home vai ser autenticado tranquilamente. Então, eu vou usar esse usuário aqui, AA, para fazer a autenticação. Lembrando que esse usuário é do meu controlador de domínio, tá ok? Então, fiz a autenticação. Então, está quase pronto. Falta agora o fluxo dos pacotes. Primeiramente, o pacote está vindo de fora do meu ambiente para dentro do meu ambiente. Eu preciso liberar um NAT. Então, venho aqui no meu NAT aqui e crio aqui, ó. Eu coloquei a rede Secure Home, né? Todos os pacotes dessa rede vão poder falar aqui com a minha rede interna e com a minha rede DMZ, né? E vice-versa, sem nenhum tipo de conversão de endereço. Ou seja, o NAT vai fazer o roteamento disso aqui. E coloquei ele também aqui embaixo, ó. Caso eu altere o gateway da sessão, essa rede Secure Home vai sair pelo meu firewall através deste IP aqui. Tranquilo? Então, precisamos fazer isso aqui e fizemos o NAT, que é a porta, né? O NAT é a porta de entrada dentro do meu ambiente. Agora eu preciso fazer regras de filtragem. Então, venho aqui nas regras de filtragem e eu criei aqui, ó, uma política chamada AKE Secure Home. Vamos ver como é que ela está. Então, tem duas regras. A primeira regra diz o seguinte: se vier de qualquer lugar, né, internet, por exemplo, com destino à interface externa do meu firewall, 192.168.2.3, eu vou permitir a porta 10.11 TCP e UDP. É onde eu fecho o túnel, ok? Essa regra aqui é para fechamento do túnel. Eu posso até colocar um comentário aqui, ó. Coloco um comentário dessa regra, chamado que é fechamento de VPN. Vamos colocar assim, ó, fechamento de VPN Secure Home. Então, aqui, dessa forma aqui, eu deixo documentado que essa regra é para, né, aqui, ó, fechamento da VPN. A regra de baixo é para eu conseguir trafegar os dados. Quais são os acessos que serão permitidos dentro da rede Secure Home para a rede DMZ e rede interna? Aqui somente a porta 80 e terminal service. Ou seja, de dentro da rede Secure Home, o cliente que está lá fora vai conseguir acessar o meu servidor HTTP e vai conseguir acessar as minhas redes interna e DMZ no serviço terminal service. Ok? Então, aqui finaliza a configuração de Secure Home. Vamos testar, vamos ver se isso está funcionando. Agora eu vou acessar uma outra estação, uma outra máquina, fora do nosso ambiente de laboratório, né? Então, vamos simular aqui o acesso externo. Então, essa outra estação não está dentro do nosso laboratório aqui, e eu vou conectar neste IP 192.168, neste IP aqui, 192.168.2.3, e vou fechar o túnel VPN, vou fechar o AKE Secure Home, e vou fazer um acesso terminal service para um servidor da DMZ e para a minha máquina local, esse Windows aqui. Ok? Lembrando que esse Windows aqui é o IP 10.10.02. Vamos então a esse teste. Ok, estamos aqui no outro sistema operacional. Aqui você está vendo aqui a tela do sistema operacional. Estou usando o Windows 8.1, ok? Então é um outro ambiente, é uma outra estação. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui que... Deixa eu tirar essa tela. Aqui eu vou mostrar para vocês que eu estou pingando aqui para 192.168.159, é o nosso gateway do nosso Secure Home, e 172.16.02 é o nosso servidor web, ok? Dentro do nosso ambiente lá, da nossa rede de laboratório do nosso curso. Então, eu tenho aqui atrás um navegador, daqui a pouco eu vou utilizar isso aqui. Aqui dentro desse comando de ping aqui, eu vou parar aqui e vou mostrar aqui qual é a configuração de rotas que nós temos aqui dentro do nosso ambiente. Então, comando Windows aqui, um route print, eu vou mostrar aqui para vocês as rotas. Então, tá aqui, ó, a minha máquina, né? Essa estação tá com o gateway 10.8.0.111. Tranquilo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou acessar o Hacker Client, vou configurar o Secure Home e vou conectá-lo. Vamos aqui. Então, aqui está o Hacker Client. Então, eu vou colocar um novo servidor. Vou colocar Secure Home, vou fazer aqui AFW 672, o endereço do meu firewall 192.168.2.3, vou deixar aqui automático, usuário e senha, o usuário vai ser o usuário do domínio AA, vou colocar a senha deste usuário aqui,
Pronto, não está no domínio, ok? A máquina não está no domínio, então é isso que tem que fazer, ok? E agora eu venho aqui e dou o comando aqui, um duplo clique aqui, ou venho em conectar, estabelecendo, conectado. Então agora estou usando o meu Secure Home. Vamos ver como é que ficou a minha tabela de roteamento. Então eu vou dar o comando de novo, Alt Print, vamos ver aqui como é que ficou a tabela de roteamento. Aqui você vê 192.168.159. O Wacker Client alterou a minha tabela de roteamento aqui, meu rota padrão. E você vê aqui na tela de trás aqui, ó, que eu já tenho resposta do meu ping, ok? Eu já tenho resposta do meu ping aqui no meu gateway. Então o meu Secure Home já está funcionando. Vamos fazer um outro teste aqui. Vamos ver se eu consigo pingar aqui no meu 172.16.02. Olha aí, estou pingando. Vamos ver se eu consigo resolver nome, né? O equipamento me deu um servidor de DNS. Vamos ver se eu consigo resolver nome aqui. Eu vou pingar no www.labfw.com, que é o meu serviço web do meu servidor 172.16.02. Então ainda não estou conseguindo resolver nome. Vamos esperar um pouco aqui. Aí está, já estou conseguindo resolver nome. Então vamos agora no meu browser e vamos acessar então aqui www.labfw.com. Vamos ver? Aqui está, SRV Lab 1, autoridade certificadora. Então, aqui estou acessando minha autoridade certificadora dentro do meu servidor. Então, está funcionando aqui a minha Control Center. Mais um teste aqui. Eu vou fazer mais um teste aqui, que eu vou passar agora para o Terminal Service, que foi um dos testes, né, propostos aqui para o nosso teste de Secure Home. Então, já estou aqui na tela de conexão, né? Do Terminal Service, e vou conectar aqui no 172.16.03, que é um dos servidores da nossa rede DMZ. Conectar, ele já abriu aqui a tela, então vou conectar, vou colocar o meu login aqui. Pronto, conexão realizada, provando aí o meu uso, né, o uso correto aqui do Secure Home, está tudo certinho. Então vou sair dessa sessão e vou conectar agora na máquina local da rede interna, né, na nossa estação Windows aí. Vou voltar aqui na telinha e vou digitar o IP da máquina, que é o 10.10.02, né, da nossa rede interna, lá dentro do nosso ambiente de laboratório. Então, aqui está, já solicitou aqui. Pronto, vou usar o meu usuário aqui. Pronto. Estou aqui na minha seção da minha máquina Windows, da minha rede interna 10.10.02. Com isso, finalizamos aqui os assuntos previstos para essa videoaula. Caso você tenha gostado, por favor, dê um like aqui no nosso canal. Fique à vontade para distribuir esse conhecimento. Quanto mais pessoas tiverem essas informações, melhor será para todos. Caso tenha também alguma sugestão, entre em contato aqui com nossos canais de comunicação ou diretamente no nosso portal www.wacker.com.br. Até a próxima!